Olá, galera, boa noite. Estamos de volta e hoje nós vamos bater um papo com o nosso amigo querido Lães Almeida. Estamos aguardando ele chegar aqui agora para a gente bater esse papo. E Júnior, grande Júnior, um abraço, Júnior. Grande amigo querido, parabéns, papai. Tá aí com uma princesinha linda aí. Deus continue te abençoando, dê saúde, paz e sucesso, meu irmão. Que crie nos caminhos de nosso Senhor Jesus e esses caminhos maravilhosos que você como pai e juntamente com a mãe pode conduzir. Um abraço, meu irmão. Sucesso, viu? Hoje a gente vai bater um papo com o nosso amigo Lães. O grande amigo Robson também está na área aí. Lães Almeida. Vamos bater esse papo com o nosso amigo Lães. É um dia muito legal. Isso aí, Junião, tamo junto. Dona Roseli e seu Kidemi, o casal lindo, maravilhoso que eu amo. Deus abençoe vocês, viu? Ó, Lães já tá na área. Boa noite, Dona Roseli. Vou mandar aqui. Olha ele aí! Ô E aí, Jefferson, tá me ouvindo direitinho? tô lhe ouvindo bem. Você tá me ouvindo aí também? Tá ótimo, tá ótimo. Pronto. Hoje você tá me dando a honra e o prazer de bater esse papo. Tenho uma grande admiração por você. Muito obrigado, viu, por aceitar esse bate-papo de hoje. Nada, eu que lhe agradeço, eu vendo aí suas lives, vendo seus bate-papos aí com amigos queridos, com figuras importantes da nossa vida regional. E para mim é uma honra, eu ficava ali olhando e falei, será quando o Jefferson vai me chamar? Aí, Você é uma figura, olha, você é uma figura que eu tenho um grande carinho e respeito. Assim como entrou esse rapaz aí, Juraci Teles, também um grande amigo querido. Um abraço, ô, Jura. rapaz. Mas, Você é sempre atento, sempre ligado, né? Sempre batendo papo com figuras importantes da política nacional. Rapaz, te colocou em outro patamar. é porque os amigos como você são muito generosos, viu, Jefferson? Graças a Deus, Deus me deu amizades assim muito generosas, além de excelentes amizades, mas extremamente generosas. Eu só tenho a agradecer a você e todos que me convidaram, que teve, é gratidão mesmo, viu? Maravilha. Entrou a galera massa aí, o veterinário amigo, doutor Fernando Botelho, Adson Selma, um abraço. Andréa Viralonga, a galera massa Minha entrando, amiga Kel querida, Alves. Raquel, tá aí, Val, Gu, a Muito turma obrigado. toda. Tá entrando aí, a galera massa. Então vamos aí, vamos começar a bater esse papo. E eu Bora. queria que você como um cara que conhecedor, com muita experiência da área pública, vai dar um show de bola hoje pra gente aí. E se apresente ao nosso público aí. Ô Jefferson, eu sou Lanz Almeida, sou itabunense, nascido e criado ali na região da Travessa Garcia, Avenida Garcia, da Lila Paganelli. Sou filho de Dona Sandra, sou filho de Wellington, filho de Lanes Almeida, sou pai de Dudu, pai de Vitor, sou companheiro, esposo, marido, namorado de Cidinha, dessa guerreira, Cara, dessa mulher sábia que edifica o nosso lar aqui, a nossa casa. E tantos amigos aí também que estão no meu currículo, toda a minha ancestralidade, né, de ser neto de Dona Hilda, de Dona Benedita. Sou engenheiro agrônomo, estudei aqui na UESC, na Universidade Estadual de Santa Cruz. massa. Então, minha mãe naquela época a gente não tinha, né, essa quantidade que agora também não tem tanto como tinha no governo Lula e Dilma. Então, naquela época, em 98, a gente não tinha esse tanto de oportunidade, de ciência sem fronteira, de fiéis. Então, manhã falou, ó, você só tem que passar aqui na UESC. Deu um jeito de passar e também não tem como pagar cursinho. Você vai ter que estudar bem para poder passar e passar de primeira. Então, fiz o dever Que de casa maravilha. direitinho e passei na UESC, fiz engenharia agronômica, sou engenheiro agrônomo, com muito orgulho. E assim, eu brinco que eu não trabalho, eu me divirto, né? Porque trabalhar com cacau, trabalhar com agricultura, com agricultores, eu não levanto com nenhum pesar, pelo contrário, é uma diversão para mim e é muito bom quando a gente se diverte ao invés de trabalhar, com muita responsabilidade e com muito prazer. Maravilha. Quero agradecer a galera que está entrando aí. Ângela Ribeiro, um abraço. Anne Margarete. Nina Germano, grande companheira também.
Dona Ângela também, que eu tenho um grande carinho, respeito, admiração por toda a família Ribeiro. É... Lães, você é agrônomo de formação, como você mesmo disse. Isso. O que te chamou a atenção, antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu gosto de ouvir um pouquinho da vida pessoal dos convidados, porque sempre é uma referência, sempre é muito bom, sempre Isso. é uma forma da gente estar aprendendo, né? O que te chamou a atenção para você querer ser um agrônomo, se enveredar por essa área de trabalhar com a terra, né? Basicamente. Davi também dá na área. Um abraço, Davi Na e visão. Ferreira. Eu venho de uma tradição de família de agricultores, né? Então, eu tenho meu avô, Eduardo, que tinha uma roça ali, o Bom Viver, né? Uma roça dele, que ele foi comprando uns pedacinhos, chegou a ter 50 hectares de cacau. E Pô, legal. sempre falando com a gente da importância, né, do trabalho. Lá em casa a gente sempre teve esse firmamento muito forte da questão do trabalho. E eu via meu avô ali falando do cacau, falando da questão de armazenar cacau, de fermentar cacau, a importância da banana, a importância da comida. Depois minha mãe e meu pai são técnicos agrícolas, né? Meu pai já falecido, Verdade. e são técnicos agrícolas formados na Imark, lá que eles se conheceram. E eu Olha o sempre seu ia amigão entrando aí, ó. Vitor, tô vendo Grande aqui, Vitor. Vitão. Valeu, Um abraço, Vitão. Vitor. Um abraço. Valeu, professor Davi também. Então, eu cresci na roça, né? Essa questão da roça, de tomar banho no riacho, de importância do cacau, de ir dormir na roça, de ficar na roça, desse som, desse cheiro, desse sentimento de pertencimento, que com certeza também vem muito dessa ancestralidade indígena, né? Então, essa relação com a terra, esse sentimento de pertencimento é muito próprio, né, do indígena, dos povos tradicionais. E meu pai também, depois meu pai se separa de minha mãe, também vai trabalhar nessa área de cacau, né? Vai casa com uma outra pessoa e vai trabalhar com cacau. E eu sempre vindo ali, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque meu pai era extensionista, né? Então aquela relação ali com as pessoas, como ele fazia, sem distinção, né? Trazendo a turma, né, Sim. ali para aquele convívio que era um tabu. Eu lembro que a família essa outra, a família que meu pai deixou a gente aquilo era um tabu, aquilo assustava o pessoal, né? Os trabalhadores vinham, meu pai promovia aquelas festas e ter aquela relação de estar na casa do trabalhador, aquilo ali, né? Para mim era muito natural e me chamava a atenção. E sempre trabalhei, sempre que tinha um amigo, uma amiga, rapaz, eu tenho uma roça, bora, sempre, bora passar o final de semana na roça, sempre roça de cacau. E não poderia, né, o destino me levar para fazer agronomia, e construímos aí uma família de agrônomos, de amigos e irmãos queridos. E assim, eu tenho uma honra muito grande de ser engenheiro agrônomo, de trabalhar com povos e comunidades tradicionais há 18 anos, faço minhas consultorias em cacau de qualidade. Quando Wagner ganhou, eu tive a honra de ser convidado por ele, por Peneda, por Antônio Fernando, para fazer parte da equipe técnica dele, Dr. César Lisboa, na CAR. Então, conheci Massa. a Bahia quase toda, 317 municípios da Bahia, com sindicato de trabalhadores rurais, organizando a base, fazendo levando essa questão da extensão e mostrando que ali é conquista, né? Essas políticas públicas que chegam na base são conquistas do povo. O Estado brasileiro nunca nos deu nada, nunca nos ofertou, a não ser que a gente Sim. sempre lutasse muito forte para a gente conseguir, né? São conquistas, na verdade. Então, isso aí acabou também. Tem 18 anos que eu trabalho, hoje eu estou na Teia dos Povos, também faço minhas consultorias em cacau, como eu já falei, e sou membro Sim. voluntário e voluntarioso da Teia dos Povos, lá com o mestre Joels, com a Ala 70, com o Dan Lobão, com o mestre Jorge, com a turma toda aí, fazendo essa revolução silenciosa da agroecologia. Um abraço aí para os meninos de lá de Pirapitanga, dos Dois Riachões, seu Edson lá do Terra de Santa Cruz, todos os meus amigos caciques e cacicas aí, toda a turma quilombola, e todos os médios e grandes produtores, que a gente também tem muito carinho, muito diálogo. Eu falo sempre, Jefferson, a gente tem que ter nossas posições muito firmes, mas a Sim. gente não pode abrir mão do diálogo. E eu sou assim, eu gosto de dialogar, gosto de conversar, é típico do extensionista. É verdade. Maravilha. Ó, tem uma galera aqui de longe, viu, nos assistindo. A galera do Medial Turismo, um abraço, lá de Minas Gerais. Oh, Tá nos legal. acompanhando, tá sempre nos acompanhando aí. Um abraço a galera aí, viu? A gente tá batendo papo aqui com Lães Almeida, um agrônomo que tem um currículo extenso aí de cuidar da terra, de cuidar das pessoas, de cuidar do social.
tem uma vida muito interessante. E o que me chama a atenção, Lance, nas suas falas, eu já vi você dando palestra em alguns lugares, você sempre fala com amor. Você fala da terra, você fala do social, e essa conectividade que você sempre passa através das suas palestras, isso é com muito amor, com muito carinho. Isso é muito bonito, viu? Eu admiro muito, eu sei que não é só eu. A gente tem que fazer, eu vejo você também aí nos seus diálogos, eu sempre fiz, é isso que eu falei, eu sempre me diverti. Claro que com muita responsabilidade, mas eu não sei fazer algo que não seja com muito amor, com muita emoção. E a gente tem que estar sempre preparado também para fazer a distinção do que é causa e do que é consequência. Então, esse trabalho que a gente faz, esse trabalho com a Teia dos Povos, esse trabalho que a gente faz com os movimentos sociais, com o MPA, com o SETA, né, com todos esses movimentos que têm essa questão da luta pela terra, da conquista, também da agroecologia, de ter um alimento, porque saúde também começa pela boca, com um alimento de boa qualidade, né, em quantidade, mas também com muita boa qualidade. E eu sempre faço com muito paixão, eu sou um leitor ávido, um pesquisador ávido, mas também eu vivencio essa experiência, né? Então, quando eu tive a oportunidade, hoje de manhã eu estava conversando com o Cacique, que também é um companheiro nosso lá de Porto Seguro, Alfredo Santana, um amigo, irmão querido, que me deu a honra de ser batizado lá em Boca da Mata, falando com ele dessa oportunidade que eles me deram, né? Hoje a gente conversava de manhã, eu morei 2 anos com ele, Jefferson, morei mesmo, morei em 8 aldeias, assim. Então foi uma experiência, eu falo que foi o meu mestrado e o meu doutorado, não acadêmico, mas tão importante quanto um mestrado e um doutorado acadêmico, porque foi a vivência, foi o sentir o frio, foi dormir debaixo de casa de taipa, foi comer piaba frita com umbu, ou com umbu não, com mangaba frita, de comer farinha, de beber o cauim, né, que é uma bebida alcoólica vinda da fermentação da mandioca, do aipim, de comer muito aipim, de ter dado a contribuição, mas assim, às vezes a gente pensa que vai levar e na verdade a gente traz muito mais do que leva. Eu sempre vou muito aberto para aprender e apreender. Então, assim, a minha gratidão com os indígenas, com as nações ali do entorno do Monte Pascoal de Descobrimento, ela é infinita, é para sempre, é para a vida das nossas ancestralidades, e eu tenho uma gratidão muito, muito, muito grande com eles e por eles. Maravilha. Tem um primo meu que entrou aí também, lá do Rio do Engenho, nós somos contemporâneos lá do Rio do Engenho, Léo Silva, Bahia, um abraço, Léo, grande primo querido. Obrigado, Nina, um abraço, Val, também Santos, tá dando aí, estamos com o Lance. É isso aí, colado com o Lance. e por providência divina, os números nossos são os mesmos, né, Gervas? É verdade. 13.140, Marcelino Galo. Grande querido amigo também. Ô, Lance, a gente que é da roça, a gente que tem esse carinho pelas coisas da roça, a gente que tem a origem nas roças, sabe da importância das roças. Isso. Mas muitas vezes a gente, quando a gente está na cidade, não vê as roças, né, ser tratada com carinho pelos gestores e às vezes até pela própria sociedade. Por que tem essa problemática aí? Um abraço, Paulo Cidade, grande amigo, escritor aqui de Léo, você conhece bem aí. Um abraço. Nevinha Caval também. Lucineia está aqui. Eu acho assim, que isso vem muito desse pensamento simplista, binônimo e binário, né? E às vezes as pessoas acham que é muito mais fácil você sempre ter só 2 coisas, né? Ou como agora aí a gente está vendo esse governo, né? O azul ou rosa, né? O rural ou urbano. E a gente tem aqui em Borarema um escritor, que agora me fugiu o nome dele, diz assim, não existe o rural sem o urbano, nem o urbano sem o rural. Isso é uma mera divisão dicotômica, simplista, que algumas pessoas usam para fazer uma separação, né? Esse mundo que às vezes é tão sectário, né? Então, às vezes, acaba nos fazendo ter essas divisões. Você olha um município como um município que eu gosto muito, Pau-Brasil, né? De meu amigo lá, Robson, que com fé em Deus será o próximo prefeito de Pau-Brasil, de Nego Helder, meu irmão, da turma Nego Helder também. É um município que não tem um distrito, mas é um município eminentemente rural. A gente sabe que toda essa ruralização, do jeito que foi feito, do jeito, inclusive, que até bons escritores acabaram caindo nessa armadilha que o sistema acaba apontando,
de o que é rural não é bom, o que é rural não tem importância, do Jeca Tatu, né? Do Chico Bento lá, que é o que está descalço com a roupa rasgada, isso tudo tem uma imagem, tem uma mensagem subliminar muito forte. E a gente Sim. achando que a ascensão à classe média, essa coisa de aburguesar, de se elitizar, não combina, né? Não tem que ter nada a ver com o rural, isso acaba excluindo. E eu tenho feito um diálogo aí muito forte, sempre faço isso, e o plano de governo do nosso próximo prefeito, Geraldo, isso veio muito forte, né? A turma ali, Célia, Walter, Jorge, colocaram isso muito forte, porque a Sim. turma do meio rural precisa de esporte, precisa de quadra, precisa de biblioteca, precisa de energia, precisa de internet, precisa de água de qualidade, precisa de segurança, né? E às vezes a gente acha que só chegando à luz, a gente sabe que a energia faz uma diferença grande, mas não, a gente não quer só energia não, né? A gente, como diz o Titã, a gente não quer só comida. Então, a gente quer arte também, né, no meio rural, a gente quer uma educação Sim. contextualizada. Então, assim, e é o lugar que produz alimento. Uma das defesas Sim. nossas aqui, Jefferson, da nossa campanha para vereador, que está lá no plano de governo de Geraldo, é que a gente precisa ter uma estrutura para produzir, de fato, alimento, né? Porque comida, Sim. Sim. salgadinho chips aí é comida, esses enlatados é comida. Eu acho que a gente deve comer menos e se alimentar mais, né? Alimentação mesmo, uma Verdade. alimentação de qualidade. E a gente precisa ter essa estrutura aqui em Itabuna, ter aí em Ilhéus, ter na nossa região, ser um grande celeiro para toda a Bahia. Aí eu trabalhei muito no semiárido, eu fico impressionado, né? Que os caras não têm água em quantidade, os solos também com muita dificuldade e produzem tanto quanto a gente. Então aqui a gente tem solos maravilhosos, climas e microclimas extremamente bons, chuva bem distribuída e abundante durante o ano, mesmo agora já está tendo esses percalços aí, como foi 2015, 2016, mas essa região precisa ser um grande polo produtor de alimento de qualidade. Então, a gente tem que fazer essa defesa, e não é fazer uma defesa também dicotômica e binária da nossa parte do rural, não. É mostrar que Sim. as coisas não se separam, né? Pelo contrário, é Sim, uma verdade. só, né? As coisas são uma só. Então, a gente precisa entender que no meio rural as necessidades são tão quanto. Lá tem idosos, lá tem crianças, lá tem gente, lá tem a turma aí LGBTQI+, lá tem cadeirante também que precisa de acessibilidade. Então, a gente precisa ter essa visão, mas que não seja proselitismo e nem seja cereja do bolo. Ela precisa fazer parte de toda a massa da produção do bolo. Verdade. Quero agradecer a Val também. Obrigado, Val, também está colado aí. Para Muito nós. obrigado aí da galera que está entrando aí. Luciano Martins, Lucinéia, S. Campos. Tem uma galera boa aí entrando. Tá batendo Emanuel, papo hoje. Júnior. A gente tá Aí, com a grande. live do nosso próximo prefeito de Itabuna, Geraldo, agora com o Davidson, né, também. Então a turma Que tá massa, velho. fazendo essa divisão lá e cá, lá e cá. Que legal, que legal. Isso é bom, isso é bom. É bom. Ô, Lan, e eu gosto, Val Santos, muito obrigado, querido. Tamo junto aí com o Lans, com o Jefferson, vamos fazer um bom trabalho aí, a galera. Eu acho que depois a gente vai estar entrando num tema que vai ser importante discutir essa Sim, conectividade. Não trato como região metropolitana, porque eu tenho até uma crítica sobre isso e depois até vai criticar, mas eu acho, vai discutir. Mas eu acho que eu trato como as duas cidades co-irmãs de algum momento vai virar uma conurbação urbana, não tem isso. jeito. Isso aí é inevitável. Mas mais para frente a gente discute isso. Mas eu queria voltar a falar sobre essa. Você me chamou a atenção, uma das suas explanações, quando você deixou claro a importância dos eixos rurais, o pequeno agricultor, o médio e o grande. Não tem briga, gente. Isso aí, essa briga é só na cabeça das pessoas. Isso. E principalmente, às vezes, da cidade que vai querer criar problemas por questões ideológicas. O pequeno agricultor, o médio e o grande, né, o agricultor de grandes propriedades, eles têm que trabalhar em conjunto. Isso. E no oeste brasileiro, no sul, a agricultura é forte, o agronegócio é forte pela união deles. Tá? Então a gente tem que trazer isso um Isso, pouquinho James. aqui. Na minha opinião, falta essa conectividade. E na sua? Eu acho que é muito dessa questão do diálogo, é muito dessa questão dos preconceitos. A Cabruca, aqui no sul Sim, da Bahia, ela é democrática na essência. Para mim, o melhor sistema, o agroecossistema mais avançado do mundo. As pessoas às vezes criticam, né? Muito pela ignorância, no sentido de ignorar e também pelo desconhecimento, né? Então, eu acho que a gente precisa dialogar sempre.
Eu acho que todas as pautas, né, que são colocadas pelo grande, pelo médio, pelo pequeno, pelo agricultor, são válidas. Nenhuma pode se Sim. sobrepor nem ser mais ou menos importante do que a outra. E a gente precisa ter um diálogo. A grande diferença, e aí eu tive uma live com o pastor Henrique, e ele colocou isso, assim, que às vezes a gente traz Babei, também. viu? Babei. Esse é um cara que eu sou fã. Ele é muito generoso. Agora, assim, a diferença nossa para esse projeto do governo federal que está aí agora, governo entre aspas, com muita ressalva também, é assim, quando a gente está no governo, a gente não quer exterminar eles, né? Então, É, mas quando eles estão no governo, eles têm essa questão de exterminar. O que está acontecendo no Pantanal, o que está acontecendo na Amazônia, são incêndios propositais. As pessoas estão colocando fogo, sim, estão aí fomentando essa questão da criação de pasto, porque sabem também que esse governo vai ser curto. Ele tem mais 2 anos e pouco aí, mas o sistema está forçando essa questão porque eles não vê a questão da eficiência. A gente já tem área aberta demais, então com tanta tecnologia que a gente tem, a gente não precisa estar desmatando mais. Mas essa sim. ignorância, essa questão do patrimonialismo, né, essa questão desse patriarcado que ainda domina o sistema branco e elitizado que a gente tem, eles estão vendo como uma oportunidade. Então estão desesperados, estão colocando fogo, estão ateando fogo mesmo no Pantanal, nos nossos biomas. Mas, independente disso, eu acho que a gente tem que ter, claro, tem que ter todas as punições legais que cabem na nossa legislação, dentro da legalidade, mas a gente não pode abrir mão do diálogo. Eu sempre dialogo muito nos grupos aí, tem poucas pessoas, mas que ainda têm uma força de reverbério sobre essa questão da cabruca, que acha que ela é um sistema improdutivo, mas é da ignorância mesmo, que infelizmente ainda é muito forte aqui com algumas pessoas, mas eu não abro mão do diálogo, do bom diálogo, sendo sempre cordial, sendo sempre educado. Foi Claro, assim que claro. Dona Sandra, seu Lanes e seu Wellington me ensinaram. Rapaz, a gente tem mais uma coisa que em comum, velho. Você não tem ideia. Sua mãe é Sandra, a minha também é Sandra. Tá vendo, Dona Mais Sandra? uma. A Sandra. Ai, Sandra. Quero mandar um abraço aí para nossa querida Raquel Moraes, um abraço, querida Aí, companheira, grande isso. guerreira aí. Milena Patrícia, deixa eu ver quem mais entrou aqui. PS Valdemir, Nádia, Nádia Maria, Professora Rita Adame, Fátima um tá abraço. aqui. Isso, Manuel Alves, Menezes Jaelson. Galera Jaelson. boa entrando aqui, viu? Tá. E Manuel tá o pai e o Anne, filho. Tá aqui os dois. O Manuel vai, Júnior e o a Manuel galera, pai. Anne, um abraço. Exatamente. Menezes entrou, Emanuel também. Deixa eu ver aqui. Adson disse que a energia em data de hoje encontra-se ainda em boa parte esquecida. É verdade. Isso. Verdade. Deixa eu ver aqui mais que entrou. A gente vai vendo aí, vai Uau. dialogando. Ô, Lan, você também com essa sua percepção bastante interessante sobre o rural e a conectividade com o urbano. Ilhéus é uma cidade que tem uma vasta e gigantesca área rural e às vezes é menosprezada pelos gestores, quase todos. E mesmo assim eu culpo que também a sociedade privada tem culpa também em parte disso. Porque não acontece no Brasil, em especial na nossa região, o que tem acontecido em algumas fazendas no oeste brasileiro, até no oeste baiano, que tem se organizado para criar tipo fábricas dentro das suas fazendas para produzir com mais qualidade e industrializar e levar um produto mais valorado para exportar ou então para a própria cidade. Por que isso Eu acho que a não gente, acontece? a gente tenta, às vezes, importar alguns modelos e, às vezes, meio que a forceps, tentar adaptá-los à região. A gente está sentado, a gente tem um agroecossistema tradicional, que é o agroecossistema Cabruca, que está aí, numa região que tem esse mar, né, fantástico, Sim. esse litoral. A gente tem rios, córregos fantásticos também. A gente tem regiões de restinga, a gente tem cordilheiras fantásticas, né, como essa cordilheira toda aí que corta
Camaquã, que vai até, nasce lá no Rio Pardo e vai até o Rio de Contas, uma cordilheira pouquíssimo explorada, mas a gente tem que ter Sim, esse apelo à Cabruca, ao agroecossistema, ao que a gente tem aqui. Às vezes a gente fica, eu brinco, converso muito com os amigos aí, inclusive Marco Lessa, importante a questão do sim, chocolate, mas assim, tem algumas etapas anteriores que a gente precisa também construir. A gente não sim. pode ir nessa elitização da região para essa questão do chocolate, somente como se fosse resolver todos os problemas. A gente tem, é importante, os festivais, deu uma visibilidade importante à nossa região, né? Todo mundo, o governo do estado, né, acreditou, apostou nisso, mas a Cabruca, o agroecossistema Cabruca, com tudo que ele preservou há mais de 270 anos, essa é uma identidade que a gente não pode virar as costas. É claro que tem uma elite aí que é, Sim. nunca viveu de cacau, muitos deles aí nem sabem, nem sabiam onde é que ficava a fazenda do pai, da mãe ou do avô, e agora vem também com esse discurso um pouco elitizado. Graças a Deus são poucos. A gente tem uma turma muito boa no cacau, a exemplo de Gerson Marques, né? O trabalho que a IG Sim. está fazendo com o Cristiano Santana, né? A turma aí da Chocosul, a turma da associação da IG, então, um trabalho fantástico, mas antes de mais nada, a gente tem que preservar o sistema, né? O Brasil foi um grande produtor de café arábica, que os meus colegas agrônomos inventaram que só produz acima de 800 metros, que é uma mentira. E eu digo aqui sem nenhuma preocupação, viu? Eu estou dizendo aqui, eu sou engenheiro Sim. agrônomo, técnico. Você, O você tem município, autoridade para o falar. município do Prado, onde minha avó nasceu, né? Minha bisavó nasceu, minha avó nasceu, meu pai nasceu, foi o maior produtor de café arábica em sistema Cabruca, quando a gente nem existia, o cacau não tinha nem vindo ser plantado aqui em Canavieiras. A Bahia já produzia no sistema Cabruca café para o Império. Então, e a gente abre mão disso e quer às vezes trazer, importar, falar não, porque tem canela, porque em Gramado, porque lá na Suíça, porque na região de lá, mas lá eles fizeram o dever de casa se adaptando à realidade. É claro que Sim. esse benchmark é importante para a gente poder ver o que é que a gente consegue adaptar, inovar, mas eu tenho muito medo de salvador da pátria, de guerreiro do povo, de herói do povo, esses negócios, eu tenho muito medo porque é a mesma coisa do cacau. Não, agora tem uma receita, agora é fácil. Ontem eu estava revendo uma palestra do professor Jorge Sodré, ele falando assim, gente, se a gente pegar aí 10 tipos de solo, 16 microclimas, não sei quantos clones de cacau e os varietais, dá mais de 1.000 modelos. Então, às vezes as pessoas vêm, eu vejo muita gente lá no Extremo Sul falar, não, porque o café ará, ou o café conilon, o cacau, a gente, se os capixabas entrarem aí, os irmãos nossos capixabas queridos, falam assim, não, mas, pô, é muito complicado, né? Você produzir café arábica lá no Extremo Sul, em cima do tabuleiro, num único solo, num único microclima, numa cultura que, claro, é muito exigente também de tecnologia, como é o café Conilon, mas dizer que a gente aqui, nos nossos microclimas, com todo o relevo que a gente tem acidentado, com toda a diversidade de solos que a gente tem na região, e achar que é fácil, se fosse há 270 anos atrás, quando não tinha internet, não tinha energia elétrica, não tinha estrada, não tinha CEPLAC, não tinha UESC, não tinha UFSB, não tinha IFE, e os nossos antepassados conseguiram construir mais de 600 mil hectares de cacau, aquilo ali é desafiador. Isso é tecnologia, isso é ciência, isso é sabedoria, isso é respeito ao saber comum, ao saber local. E isso se constrói com muita inteligência, né? E eu brinco com alguns Sim. amigos agrônomos, falar, a gente, com toda a condição que a gente tem hoje, está aí numa crise que é muito mais de identidade do que financeira, se batendo há 30 anos. Tem alguma coisa equivocada aí, né, Jefferson? Porque os caras não É, tinham nada e fizeram tudo, a gente tem tudo e não está aí se batendo. Então, porque quer adaptar modelos, quer trazer modelos de plantation, falar esses nomes bonitos, americanizados, né, de uma turma que é muito subserviente a essa questão do poder, eu não topo, eu faço a discussão em uma outra linha, respeitando todos os modelos de quem queira fazer, mas defendendo a identidade nossa, a identidade do agroecossistema Cabruca e de toda essa multidiversidade que a gente tem nele. rapaz, você está lendo muito Milton Santos, viu? Essa coisa do território de identidade, essa carga miltoniana em você aí, rapaz. Essa fonte aí eu amo também, viu? Bom, quero mandar um abraço especial aqui à professora Joana Lima. Um grande beijo no coração, professora. É sua professora e a minha também. Professora É Joana, professor de uma redação. guerreira.
Professor Fiz uma Raimundo live Alves entrou aqui também. Isso, professor Raimundo, a galera entrando aí, Thaís, deixa eu ver aqui, deixa eu ver mais, nosso companheiro aqui, Aí, obrigado, Joana. Nina, um Valeu, abraço. Joana. Valeu, Estamos professor. aí A gente, nesse bate-papo, tá tão bom, mas eu acho que a gente tem que entrar um pouquinho também na discussão sobre o desenvolvimento regional que a gente Isso, propôs, né? isso. E os novos rumos para Ilhéus e Itabuna. Perfeita a sua explanação, eu colo com você, estou nessa visão também, é importante a gente usar isso continuamente. A nossa identidade, uma carga miltoniana, que a gente não pode deixar de estar carregando, valorizando para o desenvolvimento regional, mais do que nunca isso é importante, né? Isso. Boa noite, Cláudio. Cal tá aqui, da minha equipe da coordenação também. Assim, eu vejo muito essa discussão sobre a questão da região metropolitana. É importante, Gerberson, mas eu acho que ela, não, acredito, que ela é importante como consequência, não como causa. Porque não adianta juntar dois prefeitos, duas câmaras de vereadores, assinar um papel e dizer que a partir de amanhã a vida de todo mundo mudou. Né? Eu até recebo algumas críticas quando eu faço esse tipo de abordagem, mas com muita tranquilidade. Eu acho que a gente tem que E ter eu que detono. Se você critica e eu que detono, eu vou logo na jugular. Isso. A gente tem que ter um projeto de desenvolvimento regional. Claro, é importante a Trifil, é importante a Pênalti, é importante toda a parte industrial aí de Ilhéus, a gente não discorda disso. Mas não pode ser só isso, né? Não pode ser só isso. Eu tenho feito nas discussões aqui, Jefferson, por exemplo, a gente fica, um prefeito assume e ele fica naquela coisa, vou criar o prefeito, ou vou criar um emprego aqui, o cargo, muda toda a parte administrativa, manda o projeto para a Câmara, volta que tem que botar fulano, cicano, beltrano, periquito, papagaio, tem que botar porque teve ali comigo e tal, mas modelos iguais vão dar sempre resultados iguais. Se a gente que pretende nessa diferença, só abrindo um parênteses, uma das coisas que mais tem me motivado e animado, né? Porque o Deus vivo, negro de Nazaré, que eu tenho ele como meu Deus, ele falava que a gente teria muitas aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo. Então, assim, uma das coisas que mais me animam é entender que muitos bons amigos, muitos bons companheiros, inclusive bons camaradas também, pessoas, inclusive de outro partido, há um equívoco, uma deturpação do que a gente acredita ser política. Aí tem uma pessoa que estava falando, mas fulano foi 5 vezes vereador, o outro foi 4, porque ele tinha um carro, ele botava o povo dentro, ele fazia o carro de ambulância, ele levava a cesta básica para o povo, ele fazia, acontecia. Isso é o reflexo de que o sistema público não está correto, que ele está falho. Então esse assistencialismo da região, que é muito forte, esse populismo, né, que inclusive ganhou força federal com esse projeto que está aí, nos leva a um equívoco e a essa população, que também abandonamos muito o processo de formação, a acreditar que isso é a política, a política desse neocoronelato muito forte, principalmente quem foi oprimido e não se tratou, que traz ele de uma maneira muito mais violenta, né? Então, fechando esse parêntese, por exemplo, a gente aqui tem a questão da merenda escolar, em Itabuna e Ilhéus, 2 municípios grandes com muitos alunos. Se a gente tivesse uma cooperativa de pais e mães que fizesse, né, uma parte aí, os bons comerciantes da região, daqui de Ilhéus e Itabuna, né, o óleo, alguma coisa aí, assim, mas, olha aí, Silmar tá aqui, tô lhe vendo, Sil. Esse é o deputado da região aí, ó. É um deputado sem mandato. Aí é. Então a gente tivesse uma cooperativa, por exemplo, para fazer a merenda escolar, Gerberson. Eu estava fazendo umas contas aqui, com muito cuidado, claro, com muita responsabilidade, pé no chão, só de pais e mães, diretamente, a gente teria condições de abarcar, eu estou falando só de Itabuna, Ilhéus deve ser algo parecido com isso, 400 postos de trabalho. 400 postos de trabalho, só com a merenda escolar, com uma cooperativa, agora não uma cooperativa que viesse de fora, uma cooperativa daqui de Itabuna, porque tem boas cooperativas, como a Copafes, por exemplo, a Cooperaste,
A gente tem o Cicobi, que é um banco hoje, uma cooperativa de crédito fantástica, né, do meu amigo Edivaldo, lá, a turma toda dele. O Sicredi lá com o Eric Etinho também. Então, só aí na merenda escolar a gente tem condições de criar 400. Eu fiz uma conta para baixo, eu acredito que dá mais. Dá 400 mais. empregos, né? Se a gente tivesse, por exemplo, ao invés de só estar trazendo empresas de fora ou fazendo essa coisa que para mim é vergonha alheia, faltando 40 dias para a eleição, eu começo a jogar essa borra de asfalto nas ruas e achando que asfalto é o que salva, que é o progresso. Ainda tem muito isso forte, né? Achar que asfalto é o progresso. Então, se a gente tivesse, por exemplo, pais e mães, uma cooperativa com 8, 9, 10 núcleos aqui em Itabuna, que pudesse, por exemplo, botar bloquete, fazer passeio, fazer o calçamento das ruas terciárias, de algumas ruas secundárias, para a gente poder calçar as ruas e gerar emprego. Quanto isso não daria, né, para a gente poder ali gerar, e o dinheiro correndo dentro da cidade, correndo na região, e no bairro que fica, isso gera imposto, isso faz a economia girar. Uma outra coisa, fardamento, né? Com 20 mil crianças aqui, 20 mil alunos, se a gente tivesse, por exemplo, os pais e as mães fazendo as fardas dos próprios filhos. E ao invés de ter um galpão grande com um bocado de gente baixa, a gente poderia ter as máquinas nas casas das mães, né? A gente sabe que a maioria das mães cuidam das crianças, cuidam de pais e mães, inclusive muitos cuidam de sogro, né? O marido foi embora, então deixa ali o sogro e a sogra com ela. Por exemplo, a turma que corta, a máquina de corte dentro da casa. A prefeitura entra fazendo a reestruturação da parte elétrica, né, para poder aguentar a máquina e bota a máquina ali. A segunda, a de costura, uma turma que vai costurar. A terceira, a turma do acabamento. E a última, assim, num galpão grande, fazendo essa parte ali de pintura, de embalagem. E outra coisa, Jefferson, as empresas, como aqui a gente tem Itabuna, tem o Itão, tem o Meira, tem grandes empresas aqui, tu ter um desconto, uma renúncia fiscal, que aí cabe à Câmara, né? Cabe aos vereadores fazer essa proposta, esse projeto. Então, assim, sem falar na parte de resíduos sólidos, não só na parte de catadores, mas a parte de transformação. Então, assim, receita tem. Ficar mandando projeto para a Câmara de Vereadores, para poder aumentar a carga, aumentar a quantidade de carga, aumentar salário, fazer reestruturação, só para poder atender quem foi, quem ali veio e outros interesses aí que a gente sabe, os escusos, não vai resolver, vai continuar crescendo essa grande dívida, esse grande déficit financeiro que Itabuna está atolada. Desse jeito a gente não constrói. Eu coloquei só alguns exemplos aqui de cooperativas, de estruturas, mas assim, tem vários outros modelos, vários. Um PAA municipal, eu tenho um carimbo, esses dias inclusive eu fui numa reunião aqui de uma associação rural, tinha até uma secla do atual prefeito lá, um capanga dele, bem rude, bem grosso, assim, bem mal educado, né? Não, eu falei, ó, eu vou mandar para vocês todos aí os decretos, as portarias. Eu sou o secretário de Agricultura que junto com minha equipe, Lili, Telmara, Maciel que inclusive trabalha aí na atual gestão, Pardal, Pedro, Simone, a turma toda lá, Ceissa, toda a turma. Eu tenho nesse currículo, nós temos nesse currículo, de ser o secretário de Agricultura que rodou o maior PAA na modalidade de doação simultânea do Brasil, R$ 1.417.000. A gente atendia 317 famílias de agricultores e 43 entidades que recebiam o alimento e o agricultor que recebia até R$ 7.800 por ano. Isso faz falta, faz diferença, porque o dinheiro circula. Imagina Itabuna hoje está com menos 1.417.000 na economia. Então temos também que ter um PAA municipal, né? Temos que ter esse fomento a essa compra de alimentos da agricultura, do agricultor, e fomentar uma produção de alimento agroecológico, de alimento orgânico, de alimento de qualidade. Eu sempre falava com os agricultores, o que você está entregando no PAA, você tem coragem de entregar seu filho para comer ou a sua mãe para comer? Se você tiver, então a gente vai fazer a triagem para a gente poder levar, porque lá vão ter filhos e mães que vão poder se alimentar desse alimento de vocês. Perfeito a explanação. Na verdade, você deu uma aula do que é trabalhar o associativismo, né? Isso. Eu sou fã dessa vertente. Parabéns aí. Nada. Henrique, também um abraço, entrou aí. Eu tenho uma crítica forte em relação àquela galera que fica discutindo, não contra as pessoas, obviamente, mas a tese, que já se provou que ela é
totalmente ineficaz e totalmente ineficiente, que é até a tal da região metropolitana. Aí eu, na discussão meio acadêmica, eu chego e provoco aos amigos e alguns colegas de faculdade, digo assim, me aponte uma região que deu certo, onde teve o desenvolvimento de fato em conjunto, onde todas as cidades tiveram benefício por isso. Não, não existe. Aí ninguém conseguiu até hoje me responder. Às vezes a cidade mãe, né, recebe os maiores recursos. Isso, e draga a região toda. Exatamente. Aí acaba ficando com a maior força, e a política ostenta o poder econômico, só serve para isso. Essa cidade-mãe acaba levando toda a carga. E em alguns, eu chego até a dizer assim, olha, a região metropolitana ela tem que ter uma relação cultural, econômica, né, e também de circulação de pessoas. Ilhéus e Itabuna não tem isso. Não tem. Itabuna e as demais cidades pode até ter uma certa circulação, mas Ilhéus já fica na beira, no canto, não encaixa. E vai ser uma cidade que futuramente vai ser uma conurbação urbana, não tem como. Vamos chamar brevemente a chamada Grande Avenida Jorge Amado. Essa 415 vai se chamar... Eu vou na sua vibe. Eu acho que a gente tenta importar modelos que já deram certo em outros lugares, principalmente na... Ou não, né? Nem isso, mas assim, a gente importou, o Brasil importou modelos também e não tentou criar modelos próprios. Então, uma região que tem CEPLAC, o UESC, o FSB, 2 IFES, né, contando com o de Ilhéus e o de Uruçuca, as faculdades privadas. E a gente não traz isso para a gestão pública. Isso está muito forte no plano de governo de Geraldo, né, no nosso plano de governo, que é trazer esse conhecimento, essa ciência, mas principalmente com a vivência prática e tentar criar estruturas próprias. Essa coisa de região metropolitana, de que deputado A, deputado B, prefeito A, prefeito B, secretário A, secretário B, quer ser o pai para poder dizer e botar na foto e ficar naquele velho arrogo, né, coronelista, de que foi eu que fiz, foi eu que dei a ideia, foi tal. Isso é arapuca de pegar Chechel. A gente tem que ter um sistema próprio, a gente tem que ter uma rede de cidades. Itabuna tem potencialidades, Ilhéus tem, mas Gandu também tem, Gongogi também tem, Ipiaú tem, Itajuípe tem, Barro Preto tem, Pau-Brasil tem, Arataca tem, todo lugar tem potencialidades. E se a gente não somar nossas potencialidades e tentar criar estrutura só para dragar, quando eu fui secretário no governo Vânia, eu falava algo muito forte com ele, eu falava assim, ó, com a turma, Itabuna tem que entender que ela depende muito da ruralidade da região. Porque não é só o itabunense, nós sozinhos a gente não consegue movimentar o comércio de Itabuna, esse forte comércio, Barro Preto, a gente depende de Itajuípe, a gente depende de Itapé, quem vem aqui para um serviço médico, quem vem aqui para estudar na escola, quem movimenta, aproveita, vou comprar na farmácia, vou comprar na rua, vou comprar um tecido, vou levar. Então, assim, Itabuna é uma cidade que, graças a Deus, é hospitaleira, mas pode ser muito mais. Mas entendendo que a gente depende dessa ruralidade de toda a região, inclusive da de Itabuna. Itabuna gera, Gerson, aí 7,4 milhões de reais só na compra e venda de amêndoas. Itabuna tem um rebanho de quase 30 mil animais, rebanho bovino. Então, assim, as pessoas às vezes falam assim, não tem ruralidade. Oxe, a gente tem mais de 2.000 famílias morando na nossa ruralidade. E excluir isso é uma materialização de uma ignorância, inclusive sádica e maldosa, né? Sádica e maldosa. Então, a gente tem que vir nessa construção, de fato, desses novos paradigmas. Não é fácil. Uma vez, a professora Dinalva falando sobre educação ambiental, ela falou assim, Lanes, pare com isso. Educação é educação. Como é que a pessoa é ambientalmente correta, mas em casa espanca a esposa? Eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha refletido isso. Então, assim, a gente tem que ter um projeto claro de educação que seja emancipadora, libertadora e cidadão, assim como uma política cidadã, libertadora, né, e emancipadora. Ela não pode ser uma política que tenha débito, que a pessoa cria o débito. Não, eu devo a fulano porque eu não tinha ambulância, foi ele que pegou e tal. Uma coisa é você fazer um favor a uma pessoa na rua, você ter empatia, você ter compaixão, pegar. Mas isso criar uma marca sua de um mandato, seja como vereador, como deputado, como prefeito,
de que você tem uma ambulância própria, de que você tem um serviço próprio de maca, que você faz, isso está mostrando que o sistema está falho. Então, quebrar Sim, esses paradigmas é um grande desafio, inclusive um desafio muito forte para a nossa geração. é verdade. E tem outra coisa que eu posso somar com você. Tem uma coisa que eu trabalho no serviço público há 10 anos. E eu fico doente porque, às vezes, com o passar dos anos, quantas pessoas me ligam para mim, Luciné, que está aí nos assistindo também, para a gente ajudar, de alguma forma, a pessoa a ser atendida. Gente, isso aí está mostrando como o sistema está totalmente equivocado, é um desastre, né? A Isso. população não está sendo atendida, né? E aí precisa de alguém, e o sistema, infelizmente, muitos se aproveitam disso para se locupletar dos órgãos públicos para também ter o benefício eleitoral depois. Isso me deixa angustiado, cara. Como É. é que você tem um órgão que não funciona para todos? Se você tem um amigo lá dentro, dá tudo certo, né? E aí o gestor macro, né, e os legisladores não se preocupam em discutir, em melhorar, em qualificar os atendentes, em qualificar o próprio órgão, e a população às vezes fica à míngua, tendo que ter um amigo ali dentro para dar uma solução de um problema A, de um documento ali, um documento aqui. E, infelizmente, quando a gente trabalha com o social que vê essa realidade, a gente que pensa que deve ser para todo mundo, né? Não para alguns. Então, ter alguém lá dentro, a gente que acha que o serviço público pode ser de excelência, chega a dar dor no coração e vamos acreditando que podemos um dia transformar essa realidade com a educação que você propôs aí. O Eu só dar um sistema... pouquinho a galera. Pode ir. Pessoal da galera que está entrando aqui, porque dá moral para quem dá moral para a gente, né? Isso. Glaucio Portugal, Glaucinho. Fati Nascimento, eu acho que Professora Fátima. obrigado pelas palavras. Obrigado. Raquel, também muito obrigado pelas palavras. Elaine Porto, professora Joane, Silva, Eneide, Marcos, Nicole Santos, Leninha Ferreira, Henrique. Pronto. A gente vai Silvana falando está aos aqui, poucos. chegou agora. Silvaninha. Pronto, Silvana, isso. Silvana Miranda. Muito É, obrigado aí é, pela audiência de vocês. o sistema, ele alimenta o assistencialismo e o assistencialismo alimenta o sistema. O assistencialismo cria uma marca que não é só a gratidão, cria uma marca de débito, que é uma marca do imperialismo, que é uma marca do coronelismo, que é uma marca muito forte desse patriarcado, né? Então, você vê aí no passado a pessoa fala, não, rapaz, eu vou lhe dar aquele pedaço de terra, mas você vai trabalhar para mim aqui de graça 10 anos, inclusive você, padrinho do seu filho, vai criar o compadrinhamento. Aquilo tudo era para criar uma falsa empatia, mas para tirar todo esse processo da mais-valia. A mesma coisa hoje. Muda o tempo, mas esse assistencialismo, ele cria essa relação proposital de débito, né? Então, a pessoa que é Sim. não sei quem da ambulância, não sei quem da maca, não sei quem do trator, né? Isso cria essa marca para que a pessoa... Porque assim, eu acho, Gervais, não acredito, rapaz, vamos lutar para ter uma ponte estaiada em Itabuna, um exemplo, né? Como temos aí em Ilhéus, Sim. beleza. Mas quando você vai ver, você fala assim, o que as pessoas veem para a gente, fala assim, não, é porque eu estou precisando de um exame. Eu falo, rapaz, não é possível que a gente vive, parece que a gente está numa época feudal. Não, é porque o fulano tem que fazer um tratamento lá em Salvador e não tem o PCD para ir. O PCD não, como é o TFD. Não tem esparadrapo no posto de saúde, mas fulano vai fazer uma cirurgia. Eu falo, gente, não é possível. Mas isso é proposital do sistema. Principalmente quando isso é matematicamente calculado. Quando vai chegando perto das eleições, as coisas faltam nos postos, né? Por incrível que pareça, principalmente em posto de saúde, falta combustível em ambulância, falta porque quem tem essa estrutura, né, dessa democracia capitalista, né, ele acaba se beneficiando disso, né? Ao invés da gente estar numa democracia de fato representativa, por mais que a representação não represente de fato a população, a exemplo, por exemplo, da Amazônia, 87% dos brasileiros são contra a destruição da Amazônia, 67% do Congresso é a favor do desmatamento, então ela não é representativa, né?
ela é de fato uma democracia capitalista, ou seja, quem tem a estrutura do capital, do recurso, do dinheiro, compra mesmo a eleição. E a gente está lutando, eu tenho certeza que você, o nosso partido, Everaldo aí com Sim. Kaká, aqui Geraldo com Jairo, tantos companheiros, Lívia Bittencourt lá em Porto Seguro, a gente está lutando com um sistema muito poderoso, agora a gente precisa lutar contra ele de cabeça erguida, né? Olhando no olho Sim. deles e falando a verdade, porque eles têm medo da verdade, viu, Jefferson? E outra coisa, não tem condição, e aqui eu vou falar enfaticamente, quem está nesse sistema não tem condição de vir para um bom debate, não tem condição. É o bom debate de ideias, né? Eles não querem. O negócio deles é o morra quem morrer, é falar que fulano não é ninguém, é xingar as pessoas, é estar andando com capanga, é estar oprimindo as pessoas em pleno século XXI. É contra isso que a gente está lutando. Verdade. Não que a gente que trabalha nesse serviço público não queira ajudar as pessoas, isso eu acho Isso, maravilhoso, né? claro. Acho importante. Mas não pode ser um caminho, né? Para alguns, tem que ser para todos. Para Às vezes, de um todos. momento ou outro que falha o sistema, por exemplo, na nossa cidade, tem um sistema agora de agendamento para alguns serviços públicos. Perfeito em partes, mas tem que ter para aquelas pessoas que vêm da roça, que não têm acesso à internet, que não têm condições de ter um celular, de fazer uma marcação, seja de exame ou de Isso. serviço nos órgãos públicos, tem que ter um momento lá dentro do próprio órgão para ajudar essas pessoas a ser inseridas. Do jeito que está, só vai É, servir de massa, de manobra para alguns. E aí certeza. deu errado, literalmente deu errado. É, Ô, Lange, o papo tá bom, tá gostoso, mas estou vendo aí que falta 9 minutos, menos de 9 minutos para terminar. isso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa conectividade do desenvolvimento regional Ilhéus e Itabuna, agora usando o turismo rural como nicho inovador. A gente tem que, eu acredito muito nessa questão do turismo, mas que seja um turismo de vivência, né? Há um Sim, modelo muito bem testado, que é esse modelo de Gerson Marques, né? Hoje, quando a gente sim, entra aí no TripAdvisor, né? Nesses aí marcadores de melhor local, melhor local de visita, a Fazenda Irerê, ela é a primeira, e a primeira muito disparada. Então você imagine, a gente tem aí, né, Jubiabá, essas grandes resorts em Ilhéus, eu pensava que era lá, mas a turma dos cruzeiros aí descem, o primeiro lugar que eles querem ver é lá, né, Gerson Marques, então é lá na Irerê. Então a gente tem um apelo muito forte na região, a gente tem as grutas lá em Santa Luzia, com o meu amigo Max do Carmo, a gente lá em Pau-Brasil, dentro de terras indígenas, que então a gente pode fazer esse turismo de base comunitário. A gente tem um assentamento terra assim, num dia não dá para ver tudo, esse turismo de vivência, o Rio Aliança, a estrutura que tem lá. Itabuna tem aqui a região do Ribeirão Seco Cerrado, né, que também é uma sim. área de que a gente pode fazer um trabalho muito forte, uma área forte de água mineral. Aí vocês têm Sapucaíra, Aritaguá, vocês têm aí 64 Rio do quilômetros, Engenho. né? Rio do Engenho, Rio do Engenho, uma viagem fantástica, né? Uma viagem de histórica. vivência histórica. Tem aquela parte também ali religiosa da igreja, né? Acho que é a E primeira igreja, a né? Tá segunda aqui. mais antiga. Pois é, A então assim, segunda mais antiga do Brasil. esse apelo. Se a gente ficar só. Itabuna tem Ferradas, que precisa de fato Sim, recuperar o casario, né? Colocar ali uma boa sinalização também para todo mundo poder compreender, para que o próprio ambiente conte a sua história. Então, assim, há sim. potencial. O problema é o modelo, é aquele velho modelo do velho coronelato. Nem é do velho coronelato, que a gente não tinha nem tantos coronéis como o Jorge Amado colocou. Eu sou mais assim na linha de Adonias. Mas esse neocoronelato da região, que acredita ainda no dinheiro da borracha, em criar cargo para poder aplacentar essa estrutura viciada, não vai conseguir enxergar isso que a gente está propondo. Turismo de base comunitária. A gente tem um prefeito em Itabuna que falou na outra gestão dele que cultura é coisa de viado, ou seja, ele tanto menosprezou a cultura, como ele foi extremamente, né, homofóbico, né, de não respeitar a opção sexual das pessoas. Então, uma pessoa dessa vai entender o que é turismo de base comunitária? Não tem como. A gente precisa lutar Itabuna para a gente ter de novo
Geraldo aqui, né? E ter aí Kaká junto com o nosso companheiro Everaldo, que eu acho que são duas candidaturas de muita envergadura e que de fato vão fazer uma mudança radical no sentido de ir na raiz do problema, de fazer essa diferenciação do que é causa e do que é consequência, e a gente começar a transformar, e o caminho vai ser longo. Começando agora, é um caminho que vai ser aí de 20 a 40 anos para a gente poder mudar essa realidade. Maravilha. Ainda dá tempo ainda a fazer uma outra provocação, parabéns também pela bela explanação. Falta Nada. 5 minutos, mas eu queria que você falasse também, você como é da área rural, por que ainda quem trabalha com o rural não tem a comunicação ideal com a sociedade da zona urbana? Falha a comunicação, o contexto informacionativo? Aí é uma questão muito Informativo, na verdade. é uma questão mesmo desse enfrentamento ao sistema. A gente tem hoje aqui Povos da Mata, eu quero mandar um abraço para a Cláudia, para a Tati Botelho, tem feito um trabalho fantástico, se adaptaram também, porque a turma nossa precisa compreender essa adaptação desse novo momento, né? Então, hoje a gente você baixa aqui um aplicativo gratuito no Google Docs, né? Você bota ali sua cesta da estação Grapiúna, você escolhe se você quer um molde de coentro, 2, 3, no final já dá o valor, você já paga ali no Mercado Pago ou no cartão de crédito ou no débito ali, e você recebe sua cesta agroecológica em sua casa. Isso tem feito uma revolução, os circuitos todos aí que o Povos da Mata tem feito uma revolução. Eu acho que não é falta de comunicação, eu acho que acredito veementemente que é vontade política. Né? Por que a gente tem que, por exemplo, fazer saneamento básico aqui, não tem que fazer lá? Por que tem que ter internet? Eu vejo aí Praça da Ciência e Tecnologia, não sei o quê. Por que não tem isso no meio rural? Por que a gente não tem banda larga no meio rural? Por que a gente não bota? A prefeitura pode fazer isso, contratar um serviço, botar uma antena e captar o sinal das operadoras e botar e distribuir gratuitamente. A operadora vai cobrar da pessoa lá, mas o sinal, a ampliação do sinal, a prefeitura pode fazer. Não faz porque não quer, porque o rural é marginalizado, como as periferias são. Então, tudo tem no centro da cidade, mas nas periferias e na ruralidade não tem. É uma questão de vontade política, Jefferson. Maravilha. Agradecendo a galera que está entrando aí. Gel, Oliva, Minha cunhada, lá de Zaline Itamaraju. também. Galera boa aí. Falta ainda 3 minutos, vamos aproveitar mais aí. Embora. Fale pra gente um pouquinho mais sobre já que você é um cara que é leitor, sobre a nossa literatura Ilhéus e Itabuna. Não precisa se aprofundar muito, porque falta outra coisa que a gente precisa aí vivenciar, explorar mais é a nossa literatura. A gente ficou muito focado em Adonias Filho ou em Jorge Amado, que tem todo, claro, seu trabalho, tem tudo, mas, por exemplo, a gente tem Adonias Filho, né, aqui na nossa região, a gente tem Ciro de Matos, em Itabuna, a gente tem a professora Valdelice Pinheiro, a gente tem Valmir do Carmo, que está fazendo suas poesias, né, a professora Efigênia. Então, essa literatura, ela também precisa ser, entre aspas, explorada, inclusive para gerar divisa. A gente tem a Mondongro aí, com Felicíssimo, com Gustavo, Isso. uma editora nossa. Tem Paulo Cidade também aqui em Ilhéus. Paulo aí em Ilhéus, então assim, essa cultura também da Lainha, né, mestra Lainha, então a gente tem uma cultura muito forte que precisa ser, assim, entre aspas, explorada também para gerar divisas, né, não só a gente ficar aí vendo os nossos artistas dependendo da política. Os dois conselhos têm que estar muito fortes, o daqui de Itabuna é muito forte, com a Bruna 70, né? E também no meio rural a gente tem cânticos de rodas aí que se perderam porque a gente não registrou, mas que tem muita gente que ainda tem na memória, porque a oralidade é muito forte, né, no nosso meio rural, e a gente precisa também, assim, mais uma vez, entre aspas, explorar isso, né, trazer isso para essa importância cultural, esse caldo bom cultural que Itabuna e Ilhéus tem, né? Maravilha. Ô Lães, falta um minuto praticamente para terminar o bate-papo. Quero agradecer desde já a você e aos demais amigos. Vou deixar você terminar aí. Fale esses últimos 60 segundos aí. Eu Muito que lhe obrigado, agradeço, Jefferson. Eu lhe agradeço sua generosidade, seu carinho. Aqui em Itabuna, a turma já sabe aí, Ilhéus também. Temos uma turma boa, uma companheirada muito boa no Partido dos Trabalhadores aqui. Então, assim, escolham bem o voto de vocês. Seja consciente. Gratidão pela audiência aí de todos.
todos, graças pela sua generosidade, Gerberson. Fique com Deus, se cuide, que o santo aí de muitas bênçãos e muita proteção. Obrigadão e boa noite. Valeu, obrigado, Lance. Obrigado a todos que nos acompanharam. A gente vai salvar, com sua permissão, a live para depois, quem não pôde ver, assistir depois. Pode salvar. Muito obrigado. Pode usar à vontade. Valeu, Gerberson. E um abraço à galera toda aí. Obrigado, 13.140 em Deus e 13.140 em Itabuna. Aqui, ó.